Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou a professora Adriele Volpato Craveiro e hoje eu vim aqui para contribuir um pouquinho com vocês em relação aos estudos para o ENAD. Eu fiquei responsável por debater com vocês sobre a instrumentalidade do serviço social, dimensão teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. Inicialmente, eu vou fazer algumas abordagens históricas sobre a profissão do serviço social, depois nós perpassaremos sobre o serviço social na atualidade e também iremos fazer algumas reflexões sobre essas três dimensões que são constituintes e constitutivas da profissão do serviço social. E depois iremos treinar um pouquinho questões de concurso público e questões do ENAD que nós tivemos anteriormente. Primeiramente, eu gostaria muito de me apresentar. Sou assistente social do Ministério Público do Estado do Paraná, sou graduada em Serviço Social pela Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí, possuo algumas especializações, também tenho mestrado em Serviço Social e Política Social pela Universidade Estadual de Londrina e atualmente estou fazendo doutorado em Sociedade, Cultura e Fronteiras pela UniOeste em Foz do Iguaçu. Também ministro aulas nos cursos de graduação de serviço social desde 2010, em cursos de especializações. E uma das minhas características fundamentais é que eu sou concurseira. Desde a época da graduação, sempre busquei participar, fazer concursos públicos. O primeiro concurso público que eu passei foi do INSS, que na época eu passei em primeiro lugar para a cidade de Maringá. Eu estava no terceiro ano da faculdade e desde então vim realizando vários concursos públicos. Passei em 2 concursos públicos do Ministério Público do Estado do Paraná, fui assistente social da Prefeitura de Maringá, trabalhei no CAPSI, então possuo uma experiência aí na rotina de concursos públicos. E por conta disso, atualmente, eu ministro aulas em cursinhos preparatórios para estudantes que desejam passar em concursos públicos. A minha trajetória, ela vem trazendo essa questão para o próprio aluno de como estudar para concurso público, de que forma estudar e como pode ser a rotina de um concurso público. E por isso que eu fui convidada para hoje fazer esse debate junto com vocês, por conta dessa preparação para o ENAD. Beleza? Vamos estar juntos aí para fazer um pouquinho sobre essas reflexões. Bom, para iniciarmos os nossos debates, eu gostaria de trazer um pouquinho para vocês sobre a história da profissão do serviço social. Vamos relembrar, então, a profissão do serviço social, a trajetória histórica. Para debater em relação, eu gostaria de mostrar esse livro para vocês, que é do José Paulo Neto, que é um autor muito famoso no serviço social, que com certeza vocês já devem ter escutado falar muito do José Paulo Neto. Esse livro, ele traz a trajetória histórica da profissão do serviço social a partir da sociedade capitalista. Então, José Paulo Neto, ele nos traz que o serviço social ele surge na transição do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista. E ao fazer essa reflexão, José Paulo Neto ele fala o que existia nesse período de transição. Nesse período de transição do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista, eu vou ter um acirramento da exploração do trabalhador. E isso vai resultar no que ficou conhecido como questão social, porque a classe trabalhadora passa a reivindicar, passa a protestar. E por conta dessa reivindicação, desse protesto, dessa questão social que surge no cenário político, o Estado, enquanto representante da burguesia, vai criar políticas sociais. E para executar políticas sociais, se tem espaço nesse momento na divisão sociotécnica do trabalho para o assistente social. Então, é neste período histórico, na transição do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista, que surge a profissão do serviço social.
por conta desses conflitos da sociedade capitalista, por conta desse acirramento da questão social, e o Estado cria políticas sociais, e para executar essas políticas sociais surge aí a profissão do serviço social. Então, José Paulo Neto ele traz um pouquinho dessa discussão histórica para nós. Contudo, em cada lugar e contexto histórico, o serviço social ele vai se institucionalizar de forma diferente. E agora eu quero apresentar um livro para vocês que com certeza vocês já devem ter estudado muito, que é o livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, da Marilda Vilela Yamamoto e do Raul de Carvalho. Muitas pessoas acham que esse livro é só da Marilda Yamamoto. E na verdade não, Raul de Carvalho também escreveu, inclusive escreveu uma parte muito importante desse livro que traduz a história da profissão de serviço social no Brasil. Bom, nesse sentido, quando nós pensamos e discutimos a profissão de serviço social, o que o Raul de Carvalho Yamamoto traz para nós? Que essa profissão surge lá na década de 30, na sociedade brasileira, devido a todo um contexto político, econômico que existia. Neste período, a primeira escola de serviço social, ela será fundada em 1936, que é a Escola de Serviço Social de São Paulo. Os assistentes sociais, eles seguiam como perspectiva a doutrina social da Igreja Católica, que era expresso na Rerum Novarum, na 40º ano, e os assistentes sociais atuavam numa perspectiva de moralizar a população. Na década seguinte, década de 40, o serviço social brasileiro, ele vai se aproximar do serviço social norte-americano. Consequentemente, aquela doutrina social da Igreja Católica passa a ser substituída pelo viés do positivismo. E com isso, nós passamos a buscar uma atuação a partir da perspectiva do ajustamento dos sujeitos, que naquela época nós chamávamos de clientes. É neste período que nós vamos ter a questão fortalecida do serviço social de casa, grupo, comunidade. E a perspectiva era uma perspectiva conservadora. Nossa atuação profissional, ela se dava a partir desse viés conservador. Esse viés conservador, ele vai permear toda a década de 40, década de 50, até chegar à década de 60. Como nós sabemos, na América Latina vai acontecer o contexto da ditadura militar na década de 60. E esse contexto, aliado à aproximação dos assistentes sociais com as comunidades, lá na década de 50, vai possibilitar o que ficou conhecido como o movimento de reconceituação. O movimento de reconceituação é um fenômeno latino-americano, ele acontece só na América Latina. E ele nada mais é do que um questionamento ao serviço social tradicional. Aquele serviço social conservador que até então era vigente na profissão do serviço social. Quando nós falamos de movimento de reconceituação, que é este movimento entre os assistentes sociais que passam a questionar o serviço social tradicional, nós temos que lembrar também do José Paulo Neto. E eu trouxe um outro livro para mostrar para vocês, que é esse livro de Ditadura e Serviço Social, uma análise do serviço social no Brasil pós-1964. Então, José Paulo Neto, ele vai trazer um pouquinho sobre essa questão do próprio movimento de reconceituação, sobre esse contexto histórico da ditadura militar. Esse contexto ele foi fundamental para a profissão do serviço social, pois foi a partir daí que os assistentes sociais passam a se aproximar com a teoria marxista. E isso contribui diretamente para a nossa profissão. Não é à toa que na década de 70, por exemplo, em 1979, nós teremos o Congresso da Virada, que é onde, foi na verdade o terceiro Congresso Brasileiro dos Assistentes Sociais. E esse congresso é onde nós iremos nos posicionar a favor da classe trabalhadora. Até então, a nossa perspectiva era uma perspectiva totalmente conservadora. Inclusive, nesse Congresso da Virada, o Luiz Inácio Lula da Silva, que naquele período representava a classe trabalhadora, ele esteve presente na mesa de abertura do nosso Congresso da Virada. Na década de 80, o serviço social ele vai amadurecendo teoricamente
E com todo esse viés crítico, ele acaba trazendo também para o âmbito teórico do serviço social. Aquele livro que eu trouxe para vocês, ele vai ser publicado pela primeira vez, o Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, da Marilda Yamamoto e do Raul de Carvalho, será publicado pela primeira vez no início da década de 80. E é uma abordagem da história da profissão a partir dessa discussão crítica e tem também uma introdução do próprio marxismo nos debates do serviço social. Em 1986, nós teremos a aprovação do nosso 4º Código de Ética e é o primeiro Código de Ética que se posiciona a favor da classe trabalhadora. E na década seguinte, nós teremos aí a segunda lei que regulamentou a profissão, que é uma lei de 1993, 8662, e nós teremos também a aprovação do Código de Ética dos assistentes sociais, das diretrizes curriculares, que expressa o nosso posicionamento ético-político na atualidade. Eu trouxe para vocês esse livro que eu acabei de lançar pela editora Apres, Entre o Caráter Liberal e a Condição Assalariada, Reflexões sobre a Autonomia do Assistente Social. Esse livro, ele é fruto da minha dissertação de mestrado, aonde eu faço esse debate teórico sobre a história da profissão do serviço social. Além disso, eu também trago algumas reflexões sobre os 5 códigos de ética que nós tivemos até hoje, abordo também sobre as 2 leis que regulamentaram a profissão, que até hoje estiveram vigentes dentro da profissão do serviço social. Eu abordo sobre os currículos mínimos e sobre as atuais diretrizes curriculares para os cursos de serviço social e também faço toda uma discussão aí sobre a nossa condição de trabalhadores assalariados, sobre a nossa autonomia. A própria Yamamoto, ela faz uma abordagem sobre a relativa autonomia e eu vou fazendo toda uma discussão em torno dessa questão. Se realmente nós temos autonomia, se nós não temos, no nosso cotidiano profissional. Então fica a indicação aí para quem gostaria de se aprofundar um pouquinho nos fundamentos do serviço social. Bom, depois de fazer essa abordagem, é necessário discutirmos brevemente como a profissão do serviço social está composta, está inserida na sociedade contemporânea. Para isso, nós precisamos discutir inicialmente sobre o projeto ético-político do serviço social. Afinal, o que é esse projeto ético-político do serviço social tão falado na nossa profissão? O projeto ético-político do serviço social não está escrito em nenhum lugar. Não é um documento que se chama projeto ético-político. Porém, ele se expressa em alguns documentos básicos, como, por exemplo, no nosso Código de Ética, na nossa lei que regulamenta a profissão, nas diretrizes curriculares, nas resoluções do conjunto Cefes-CRES. O projeto ético-político é o direcionamento que nós queremos para a nossa profissão. Afinal, nós somos uma categoria profissional. E qual é o direcionamento ético, político que a nossa profissão tem na sociedade contemporânea? Então, quando os autores discutem sobre o projeto ético-político, eles querem dizer o direcionamento que nós queremos para a nossa profissão. E esse direcionamento, então, está expresso aí no Código de Ética, na lei que regulamenta a profissão, nas diretrizes curriculares. Lembrando que o projeto ético-político ele foi construído neste movimento de transição da década de 70, década de 80, aonde nós passamos a adotar uma perspectiva crítica dentro do serviço social. Então, esse projeto ético-político que hoje vigora entre os assistentes sociais foi um projeto construído historicamente por uma grande parcela dos assistentes sociais. Por isso que, quando nós falamos sobre serviço social na atualidade, nós precisamos sempre lembrar que essa profissão possui esse direcionamento ético-político que é expresso a partir desse projeto ético-político. Agora, algumas questões que eu gostaria de deixar de tarefa para vocês, porque vai ser impossível tratar sobre tantos assuntos em apenas esse debate. Mas só que a minha sugestão
tanto para o ENAD quanto para concurso público, é que vocês leiam o Código de Ética do Assistente Social de 1993. O Código de Ética do Assistente Social de 1993 traz como o assistente social deve se relacionar com a sua instituição empregadora, com outros profissionais, em relação ao próprio usuário. Lá no Código de Ética, no início do Código de Ética, nós teremos 11 princípios fundamentais. Liberdade enquanto valor ético central, a defesa da democracia, da cidadania. Esses 11 princípios, tarefa para casa, que vocês vão olhar, e vocês realmente precisam entender esses 11 princípios que está lá no começo do Código de Ética. O Código de Ética também vai trazer algumas penalidades, também vai trazer sobre a questão do sigilo profissional, que sempre cai muito em concurso público, quando nós podemos quebrar o sigilo profissional, como nós devemos nos comportar, como eu já falei, em relação aos usuários, quais são os nossos deveres, em relação às instituições empregadoras, quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres, o que é vetado. Então, um Código de Ética vai trazendo sempre esses 3 elementos, direitos, deveres, vetado. E a questão das penalidades também é algo que vocês precisam aí se focar, porque sempre cai muito em concurso público. Beleza? Outra questão, desde a década de 90 construída, foi a lei que regulamenta a profissão, que é a Lei 8662. A lei que regulamenta a profissão traz para nós quais são as competências do assistente social e quais são as atribuições privativas. O que é competência? Competência é aquilo que a minha formação profissional me possibilita, porém, outras profissões também podem exercer, como, por exemplo, realizar uma visita domiciliar. Não é só os assistentes sociais que podem fazer uma visita domiciliar, porém, nós somos competentes para fazer uma visita domiciliar. Já as atribuições privativas é aquilo que só o assistente social pode fazer. Por exemplo, emitir um laudo social, um relatório social, um parecer social. Então, a lei que regulamenta a profissão vai trazendo para nós as competências, as atribuições privativas e também vai trazer a questão das penalidades, das atribuições do Cefes, das atribuições dos CRES. Por isso que é importante que vocês realizem uma abordagem aí sobre a lei que regulamenta a profissão. E nós temos também as diretrizes curriculares de 1996. Vocês já pararam para pensar? Por que vocês estudam fundamentos do serviço social? Por que vocês estudam ética no serviço social? Por que vocês estudam pesquisa no serviço social? Será que é só o curso da Unicesumar que estuda isso? Não, são todos os cursos de graduação do serviço social, por conta das diretrizes curriculares de 1996, que vão nortear a formação dos assistentes sociais. E eu tenho percebido que as diretrizes curriculares de 1996 têm caído muito em concurso público e também o ENAD tem trazido de forma direta e indireta essa abordagem sobre as diretrizes curriculares de 1996. Além disso, desse debate aí sobre a nossa lei, sobre o nosso Código de Ética, sobre as diretrizes curriculares, nós não podemos esquecer que, na atualidade, nós somos trabalhadores assalariados. E que assim como os sujeitos que nós atendemos no seu dia a dia, no seu cotidiano, nós também vivemos todo o processo de exploração. Nós, enquanto assistentes sociais, também temos toda a questão da precariedade do nosso trabalho, nós dependemos dos recursos institucionais do nosso empregador e ter essa ciência da nossa condição de trabalhador assalariado nos possibilita refletir sobre as estratégias que nós vamos adotar no nosso cotidiano profissional. Porque muitas vezes, lá no meu espaço de trabalho, eu não vou conseguir desenvolver aquilo que eu desejo da forma como eu desejo, devido à minha condição de trabalhador assalariado. Porém, eu preciso encontrar estratégias que possibilite superar alguns entraves impostos pela nossa rotina dentro da nossa instituição. Então, uma das primeiras questões que nós precisamos sempre lembrar e que o ENAD gosta muito de cobrar é a nossa condição de trabalhador assalariado. Nós precisamos nos reconhecer e, a partir disso, reconhecer inclusive os limites do nosso cotidiano profissional.
Outra questão que eu gostaria de pontuar para vocês é em relação ao número de assistentes sociais na atualidade. Atualmente, se vocês entrarem lá no site do Cefes, nós temos mais de 180 mil assistentes sociais inscritos nos diversos CREAs espalhados pelo Brasil. Isso não significa que só existe 180 mil pessoas formadas em serviço social, mas são 180 mil assistentes sociais que possuem registro no CRES da sua área de jurisdição, no CRES do seu estado. É muito assistente social, então significa que nós temos muitos assistentes sociais trabalhando e eu gostaria de pensar, e eu espero que sim, que esses 180 mil assistentes sociais, pelo menos a grande maioria, estão empregados, senão, inclusive, não estariam pagando o conselho aí. Pelo menos é o que eu gostaria de pensar, né? Além disso, na atualidade, nós possuímos diferentes espaços ocupacionais enquanto assistentes sociais. Eu, enquanto assistente social, posso trabalhar no sistema de justiça, na política pública de assistência social, na política pública de saúde, na política pública de habitação. Uma das coisas interessantes do serviço social, que é uma das poucas profissões que possibilita o seu profissional atuar em diversas áreas. Ai, Adriele, eu odeio a área da saúde. Não tem problema, você pode trabalhar na área da educação, na área da habitação, na área da assistência social. Ah, Adriele, eu odeio o sistema de justiça. Olha quantas outras possibilidades. Inclusive, nós temos vários assistentes sociais trabalhando em funerária. Nós temos uma associação brasileira de assistentes sociais que trabalham em funerária. Fica a dica aí, para quem gostaria de trabalhar. E é muito interessante o trabalho do assistente social na funerária. Ele trabalha desde a questão, por exemplo, de orientações quando perde um membro da família em relação a uma pensão, em relação a um benefício, em relação aos direitos dos filhos que ficaram. Então, o trabalho do assistente social da funerária é muito interessante e é um espaço que eu gostaria de trazer para vocês para mostrar a grande possibilidade de espaços socioocupacionais que nós temos na atualidade enquanto assistentes sociais. Dentro desses diferentes espaços ocupacionais, o assistente social sempre vai desenvolver o processo de trabalho. Então, em qualquer local que o assistente social atue enquanto profissional, para executar as suas atividades cotidianas, ele desenvolve o processo de trabalho. Quando eu discuto o processo de trabalho, eu preciso lembrar daquela discussão do Marx, lá no livro O Capital. No capítulo 5 do livro O Capital, o Marx vai falar que o trabalho humano é executado a partir do processo de trabalho. E que o processo de trabalho, ele é constituído por 3 elementos fundamentais. O primeiro é o objeto de trabalho ou matéria-prima. O segundo é os instrumentos de trabalho e o terceiro é a força de trabalho. Vamos pensar um pouquinho como isso acontece no nosso cotidiano. Quando eu penso no dentista, qual é o objeto de trabalho do dentista? Por que tem o dentista? Por conta dos dentes, não é? Então, o objeto de trabalho é o dentista. Para atuar frente a esse objeto de trabalho, o dentista ele precisa dos instrumentos de trabalho. Bisturi, todos aqueles equipamentos que muitas vezes nós morremos de medo, inclusive quando o dentista pega. Ele pega aqueles equipamentos e vem lá nos dentes para fazer o trabalho. E para executar esse trabalho, ele utiliza da força de trabalho. Olha só, os 3 elementos que fazem parte do processo de trabalho. Objeto de trabalho, dente. Instrumentos de trabalho, bisturi, por exemplo. E a força de trabalho. No serviço social não é diferente. No serviço social, nós executamos as nossas atividades a partir do processo de trabalho. O nosso objeto de trabalho, ou também chamado matéria-prima, existe uma diferença, tá? Aí no livro do Marx, o que é matéria-prima, o que é objeto de trabalho? Matéria-prima é o produto bruto, o objeto de trabalho é essa matéria-prima transformada. Mas os autores de serviço social geralmente trazem como matéria-prima barra objeto de trabalho. Então, no serviço social, nosso objeto de trabalho, nossa matéria-prima é a questão social em suas diversas expressões. Para atuar na questão social em suas diversas expressões, nós utilizamos do quê? Dos nossos instrumentais, da visita domiciliar, nós utilizamos da entrevista, do laudo, do parecer, do relatório, da atividade em grupo.
E para isso nós precisamos da força de trabalho para executar as nossas atividades do cotidiano. Então, é importante deixar claro para todos que o nosso processo de trabalho é ele que dá fundamento para a nossa profissão do serviço social. É a partir do nosso processo de trabalho que nós executamos as atividades no nosso cotidiano. E esse processo de trabalho, ele é constituído por 3 dimensões básicas. Prestem atenção nessas dimensões, que elas sempre caem muito em concurso público. E eu expliquei tudo isso para vocês entenderem essas 3 dimensões básicas aí que constituem o nosso processo de trabalho. Que dimensões são essas? Dimensão teórico-metodológica, dimensão técnico-operativa, dimensão ético-política. A dimensão teórico-metodológica é a teoria como instrumento de análise do real, onde ocorre a intervenção profissional. A dimensão técnico-operativa é para criar estratégias e táticas de intervenção. E a dimensão ético-política é o nosso comprometimento com um determinado projeto profissional. Vamos lá explicar um pouquinho mais sobre essas 3 dimensões. Quando eu falei para vocês que no serviço social nós realizamos as nossas atividades a partir do processo de trabalho, e o processo de trabalho, ele é constituído por essas 3 dimensões fundamentais, o que eu quis dizer? Que nós temos uma dimensão teórico-metodológica. Qual que é a dimensão teórico-metodológica? É a nossa bagagem teórica, é isso que vocês estão aí assistindo para aprender. Nós, enquanto assistentes sociais, temos todo um processo de formação profissional que nos possibilita essa bagagem teórico-metodológica. E eu gostaria de dizer, se vocês acham que vocês estão estudando muito agora, vocês podem ter certeza que quando vocês forem assistentes sociais, vocês vão ter que continuar estudando. Porque a dimensão teórico-metodológica, a teoria que contribui diretamente para o desenvolvimento de uma metodologia, é um elemento que nós vamos a todo momento estar aperfeiçoando, estar buscando em nosso cotidiano profissional. Além da dimensão teórico-metodológica, eu tenho a dimensão técnico-operativa. O que é a dimensão técnico-operativa? A dimensão técnico-operativa é a utilização dos meus instrumentais, das minhas técnicas. A dimensão técnico-operativa é o processo de execução, é o processo da intervenção. Então, olhem que interessante. Quando eu falo de visita domiciliar, por exemplo, a visita domiciliar, ela é constituída pela dimensão técnico-operativa, a dimensão da intervenção do nosso cotidiano. E além dessa dimensão, eu também tenho a dimensão ético-política, que é a dimensão de qual é o direcionamento que eu quero para a minha profissão. Qual que é o direcionamento que nós, enquanto assistentes sociais, queremos para a nossa profissão? Então, vamos refletir. Essas 3 dimensões, elas são indissociáveis entre si. Não existe assim, uma é mais importante que a outra. Não tem isso. As 3 dimensões são dimensões que se articulam a todo momento e que estão conectadas a todo momento. Então, vamos relembrar. Dimensão teórico-metodológica é a minha teoria que vai contribuir para que eu tenha uma intervenção, uma metodologia adequada. A dimensão técnico-operativa é a dimensão interventiva, é a dimensão dos instrumentais, das técnicas, das táticas. A dimensão ético-política é o direcionamento que eu quero para a minha profissão. Afinal, o que nós queremos com a nossa profissão? Qual é o direcionamento que nós adotamos enquanto assistentes sociais? Então, vocês perceberam que essas 3 dimensões, elas são constitutivas do nosso processo de trabalho? Não existe como eu desenvolver um processo de trabalho só com a dimensão técnico-operativa. Porque se eu utilizo só da dimensão técnico-operativa, eu vou ter muito uma visão tecnicista, da técnica pela técnica. E a técnica não pode ser a técnica pela técnica. Quando eu adoto um instrumental, uma técnica, eu preciso ter toda uma metodologia, toda uma teoria, eu preciso ter todo um direcionamento ético-político. Por isso que elas são dimensões indissociáveis entre si.
E vocês precisam sempre compreender a importância dessas 3 dimensões. Cai muito em concurso público, tem caído no ENAD e vocês precisam ficarem muito espertos em relação a essa questão. Além dessas 3 dimensões, nós temos uma discussão do serviço social que é sobre a instrumentalidade do serviço social. E eu trouxe um livro para mostrar para vocês, que é o livro pioneiro que discute a questão da instrumentalidade do serviço social, que é o livro da Yolanda Guerra. Eu sempre brinco que a primeira vez que eu fui ler esse livro, estava na época da graduação, e eu tentei ler porque eu achava que nesse livro seria discutido sobre a questão da visita domiciliar, da entrevista, do parecer, do laudo. E eu fiquei muito chateada quando não era essa discussão, porque a Yolanda Guerra, ela não fala sobre os instrumentais, ela fala sobre a instrumentalidade, o direcionamento. Ela não fala sobre os instrumentos, sobre as técnicas, sobre a instrumentalidade. O que é instrumentalidade? A instrumentalidade no serviço social é eu pegar aquilo que está aqui na minha mente, na minha cabeça, e colocar em prática. Mas eu não vou colocar de qualquer forma, eu vou ter uma intencionalidade, eu vou ter um direcionamento, eu vou ter aquelas 3 dimensões que vão guiar a minha intencionalidade. Então é isso que eu chamo de instrumentalidade. Já os instrumentos é uma outra coisa que eu já vou explicar para vocês, e a técnica também é uma outra coisa que eu já vou explicar para vocês. Beleza? Vamos lá ler comigo então. Instrumentalidade significa a instância de passagem entre as abstrações da vontade e a concreção das intencionalidades que conferem um determinado modo de ser às profissões dentro das relações sociais. Então, como eu já trouxe para vocês, para Yolanda Guerra, a instrumentalidade é eu colocar em prática a minha intencionalidade a partir daquelas 3 dimensões aí que constituem a profissão do serviço social. E os instrumentos? O que são os instrumentos? Vamos lá também. Instrumentos são mediadores e potencializadores do trabalho. A instrumentalidade é a minha intencionalidade. Para eu colocar em prática minha intencionalidade, eu preciso dos instrumentos. Então, aqui os instrumentos são a visita domiciliar, a entrevista, o laudo, a atividade do grupo, o parecer, o relatório. É isso que eu chamo de instrumentos. Mas, além dos instrumentos, eu também tenho as técnicas. As técnicas é a habilidade humana que é capaz de colocar esses instrumentos em prática. Vou dar um exemplo. Grupo. Eu vou fazer um grupo socioeducativo com uma família. Então, esse grupo socioeducativo com uma família é o meu instrumento. Dentro desse grupo socioeducativo com uma família, eu vou utilizar de uma técnica, de uma dinâmica do telefone sem fio. A dinâmica do telefone sem fio é uma técnica que eu utilizo dentro do grupo, que é meu instrumental. Então, vocês perceberam a diferença? Instrumentalidade e intencionalidade. Eu preciso daquelas 3 dimensões. Instrumentos, visita domiciliar, relatório, parecer. E a técnica é algumas atividades que eu adoto para colocar os meus instrumentos em prática. Eu fiz um resuminho ali para vocês, para que vocês observem tudo isso que nós discutimos. Então, nós temos o processo de trabalho do assistente social. Para executar o processo de trabalho do assistente social, nós utilizamos os nossos instrumentais e das nossas técnicas, e esses instrumentais e essas técnicas têm como base um determinado referencial teórico e, além disso, tem um direcionamento ético-político. Então, eu trouxe essa sistematização que traz esses 3 elementos aí que constituem a profissão e o nosso processo de trabalho enquanto assistentes sociais. Aí aqui eu também trouxe para vocês alguns instrumentais que nós utilizamos muito no nosso cotidiano. A visita domiciliar, a entrevista, o estudo social, laudo social, relatório social, parecer social. Vou falar brevemente sobre eles, mas a minha sugestão é que vocês busquem discutir um pouquinho mais, estudarem um pouquinho mais, porque às vezes esses instrumentais eles caem muito em concurso público, o próprio ENAD às vezes traz também algumas discussões envolvendo os instrumentais. Quando eu falo da visita domiciliar,
A visita domiciliar ela não pode ser feita de surpresa. A visita domiciliar não pode invadir a privacidade do sujeito. Nossa intenção, quando nós realizamos uma visita domiciliar, não é sair fiscalizando para saber se o sujeito está mentindo ou está falando a verdade. A nossa intenção, quando nós fazemos uma visita domiciliar, é para conhecer a realidade daquele sujeito que nós atendemos no nosso cotidiano. Por isso que nós temos a autora Sarita Amaro, que discute muito sobre a visita domiciliar. Daqui a pouco eu vou mostrar o livro dela para vocês. E a Sarita, ela fala que a visita domiciliar não pode ser o trenzinho da alegria, né? Sempre cabe mais um, nós vamos levar um monte de gente para ir fazer visita domiciliar com a gente, que a visita domiciliar não pode ser feita de surpresa, que a visita domiciliar precisa de um planejamento. Então, a Sarita Amaro, ela faz toda essa abordagem, porque nós, enquanto assistentes sociais, não podemos utilizar a visita domiciliar como mecanismo aí de fiscalização da população. Ao contrário, nós temos que pensar por que nós queremos fazer a visita domiciliar e o que isso vai contribuir para o nosso cotidiano enquanto assistentes sociais. Nós temos também, enquanto instrumental, a entrevista. A entrevista no serviço social, ela pode acontecer em diversos momentos. Nós temos a entrevista inicial, nós temos a entrevista de atendimento, nós temos a entrevista de acompanhamento. Então, a entrevista ela pode acontecer de vários momentos, também tem que ser planejada, também tem que ser pensada. E eu acabei de lançar um livro sobre a entrevista, que eu vou trazer para vocês também. Convido a todos para curtir a página do Facebook da editora Nova Praxis Editorial. A editora Nova Praxis Editorial, tem a pagininha lá no Facebook, ela tá para lançar o meu livro sobre entrevista e vocês podem acompanhar várias publicações do serviço social que essa editora vem lançando. E eu trago algumas abordagens teóricas aí para refletir, para contribuir com os assistentes sociais. Além da visita, da entrevista, nós temos estudo social, laudo social, relatório social e parecer social. O estudo social é o aspecto metodológico para conhecer uma determinada realidade. Eu utilizo do estudo social quando eu, enquanto assistente social, preciso conhecer uma determinada realidade, eu preciso ir além daquele papel, daquele documento, daquela entrevista, daquela visita domiciliar. O estudo social, ele não é um documento, não está escrito documento assim, estudo social. Ele é o aspecto metodológico para você conhecer uma realidade. Fruto do estudo social, eu posso emitir um laudo social, um relatório social, um parecer social. Esses três documentos, eles são resultantes, muitas vezes, do estudo social. O laudo social, ele é utilizado no sistema de justiça como meio de prova. O laudo social, ele traz uma fundamentação teórica, ele traz uma análise mais detalhada. E no final do laudo social, eu tenho um parecer social. Lá no Ministério Público eu faço muito laudo social a todo momento. E os meus laudos sociais são 15, 20 páginas. O relatório social, ele é mais sucinto. Ele é descritivo e interpretativo. O relatório social geralmente tem umas 2 páginas, 3 páginas. E o parecer social é a nossa opinião. O parecer social ele é bem curtinho, ele é bem pequenininho e ele transmite aí a nossa opinião enquanto profissional. Então, nós temos aí resultante do estudo social, laudo social, parecer social e o próprio relatório social. Bom, então eu trouxe aqui para vocês o livro da Sarita Amaro, que também foi lançado pela Nova Praxis Editorial, que é o livro da visita domiciliar, Guia para uma abordagem complexa, que eu indico a leitura para todos. Entrem lá no Facebook da Nova Praxis Editorial e confira esse e outras obras também da própria Sarita Amaro. E aqui o meu mais novo livro, né, a entrevista no serviço social, que eu trago essa abordagem sobre como fazer uma entrevista no nosso cotidiano. São algumas reflexões, tem bastante desenhinhos e uma linguagem bem fácil aí para que vocês possam compreender sobre esse importante instrumental dentro do nosso cotidiano. Bom, vamos praticar algumas questões agora. Estamos com o nosso tempo quase esgotando e é neste momento que eu chamo vocês para praticar algumas questões. Mas antes eu queria passar rapidamente para dar algumas dicas
antes de vocês responderem qualquer questão de concurso e do próprio ENAD. A primeira dica é não extrapolar. Às vezes, o candidato ou o aluno, ao fazer o ENAD, ele fica viajando na maionese, ele começa a ler a pergunta e fica pensando, mas e se o autor está querendo dizer tal coisa? E se o autor está querendo dizer aquilo, está querendo dizer isso? E o candidato, o aluno, ele extrapola, ele viaja na maionese. O autor daquela pergunta não está querendo questionar aquilo que ele acha que está. Então, foquem na pergunta, vejam o que o enunciado traz para nós e não viajem, não cometam o erro da extrapolação. Cuidado com o que é solicitado na questão. Se a pergunta está solicitando a alternativa correta, a alternativa incorreta, exceto, são palavrinhas que fazem toda a diferença e muitos alunos erram muito, porque às vezes a pergunta está questionando a alternativa incorreta. Aí o aluno, com muita pressa de ir embora, vai lá, lê a primeira alternativa e marca, porque a primeira alternativa é uma alternativa correta. Mas, na verdade, a pergunta estava questionando a alternativa incorreta e o aluno erra. Cuidado, grifem, marque bastante na hora de vocês responderem. E elimine as alternativas que vocês têm certeza. Quando vocês lerem uma pergunta, elimine aquelas alternativas que você tem certeza. Se está perguntando a correta, elimine aquela que você tem certeza que é incorreta. Isso facilita para responder. E tentam compreender a lógica da questão, não fiquem viajando na maionese. Bom, agora eu trouxe algumas perguntas para a gente trabalhar bem rapidinho aqui, só para vocês terem uma noção do como os concursos públicos e o próprio ENAD vem trazendo perguntas para testar o conhecimento do candidato. A primeira pergunta, ela é da Yamamoto, 1998, e ela traz o seguinte: Yamamoto aponta a necessidade de romper com a visão endógena e focalista do serviço social, prisioneira em seus muros internos, sendo fundamental atentar-se para as 3 dimensões profissionais, teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política. Para a autora, quando os assistentes sociais privilegiam a eficiência técnica, prestem atenção, para a autora, quando os assistentes sociais privilegiam a eficiência técnica de forma isolada, com o objetivo de propiciar uma atuação profissional crítica e eficaz, correm o risco de cair na armadilha do... Muitas pessoas vão olhar para essa pergunta e vão falar assim: eu já escutei a Yamamoto falando de messianismo, de fatalismo, e realmente a Yamamoto ela fala de messianismo e fatalismo. Eu trouxe até um livro aqui para mostrar para vocês. Nesse livro, Renovação e Conservadorismo no Serviço Social, a Yamamoto ela fala de fatalismo e ela fala de messianismo. Ela fala que o assistente social não pode ser fatalista, ou seja, Dona Maria é assim, Dona Maria vai morrer assim, Dona Maria não tem jeito não. A síndrome da Gabriela, né, a musiquinha aí que vocês devem estar cantando, a Yamamoto fala que muitos assistentes sociais são fatalistas. Mas muitos assistentes sociais também são messiânicos. Eu vou salvar o mundo e não considera a sua condição de trabalhador assalariado. Então, a Yamamoto ela faz uma crítica ao fatalismo e ao messianismo. Porém, aqui a pergunta não está falando isso. A pergunta nos questiona quando os assistentes sociais privilegiam a eficiência técnica. Lembra que eu falei para vocês que as 3 dimensões são indissociáveis entre si? Quando os assistentes sociais privilegiam a eficiência técnica, a técnica pela técnica, sem levar em consideração a metodologia, sem levar em consideração a questão da teoria, da abordagem ético-política, esses assistentes sociais, eles estão sendo o quê? Profissionais meramente técnicos, tecnicismo, que nada mais é do que a alternativa A. Quando a Yamamoto ela faz essa abordagem, ela diz que os assistentes sociais que privilegiam a eficiência técnica de forma isolada, com o objetivo de propiciar uma atuação profissional crítica e eficaz, correm o risco de cair na armadilha do tecnicismo. Então, a resposta correta é o tecnicismo. Vamos lá para uma questão do ENAD agora. Bom, ENAD 2016.
Baseando-se em uma perspectiva analítica, histórica e teórica, o significado sócio-histórico do instrumental técnico operativo do serviço social é compreendido como parte da intervenção do serviço social nas relações sociais e não apenas como um arsenal de instrumentos e técnicas aplicáveis. Essa é uma discussão aí que está no artigo da revista Temporalis. Bom, então aqui está falando sobre a questão dos instrumentos, das técnicas, da dimensão técnico-operativa. Nós precisamos prestar atenção nisso. Considerando que, para a efetivação de sua ação, o assistente social aciona um instrumental técnico-operativo, avalia as afirmações a seguir. Primeiro, a dimensão teórico-metodológica da formação desse profissional tem prioridade sobre a dimensão técnico-operativa? Gente, eu acabei de falar para vocês, nenhuma dimensão é maior do que a outra. As dimensões, elas são articuladas e elas precisam desse processo de articulação. E essa primeira alternativa traz o que para nós? Que a dimensão teórico-metodológica, ela tem prioridade sobre a dimensão técnico-operativa. Está errado. Aí eu já elimino, essa está errada. E a pergunta está pedindo para a gente considerar as afirmações corretas. Então, essa primeira está errada. 2. A instrumentalidade do serviço social sofre as determinações da dinâmica social, da qual emanam as demandas para as instituições nas quais o assistente social atua. Olha só, a instrumentalidade do serviço social sofre as determinações da dinâmica social? O que vocês acham? A nossa instrumentalidade, a nossa forma de executar aquilo que nós pensamos, aquele direcionamento, ele sofre interferência na dinâmica social? Ou será que nós somos seres superdotados, livres das influências externas? Lógico que não, né? Então, essa alternativa está correta. Porque todos os nossos instrumentais, a instrumentalidade, sofre toda essa influência externa aí que nós temos. Então, por isso que a instrumentalidade do serviço social sofre as determinações da dinâmica social, da qual emana as demandas para as instituições nas quais o assistente social atua. 3. Os instrumentos e técnicas utilizados pelos assistentes sociais colaboram para uma atuação que pode reforçar tanto as ideias dominantes da burguesia quanto o poder de reivindicação das classes trabalhadoras, a depender de seus posicionamentos ético-políticos e teóricos metodológicos. Pessoal, tanto os nossos instrumentos e técnicas, eles podem reforçar o poder da burguesia ou ele pode reforçar também a luta coletiva da classe trabalhadora. Cabe a nós, a partir do nosso direcionamento ético-político, adotarmos estratégias para reforçar os interesses da burguesia ou os interesses do trabalhador. Isso é algo claro, porque não existe neutralidade na execução dos nossos instrumentais. Nós, enquanto assistentes sociais, não somos neutros ao executar uma determinada atividade, uma determinada ação. Então, por isso que neutralidade não existe e ao executar instrumentais e técnicas, nós vamos sim intervir na vida dos sujeitos, muitas vezes contribuindo e muitas vezes contribuindo inclusive para o processo de exclusão. Então essa alternativa está correta. Então aqui é correto o que se afirma em a primeira, nós vimos que está errada, porque ela fala que a dimensão teórico-metodológica tem prioridade sobre a dimensão técnico-operativa. Então a 1 está errada. Logo, eu já elimino a A, eu já elimino a C, eu já elimino a E. Olha, vocês precisam ir fazendo isso, vão eliminando. Sobrou o quê? Sobrou a B e sobrou a D. Nós vimos que o 2 ali, alternativa 2, a instrumentalidade do serviço social sofre as determinações da dinâmica social, da qual emana as demandas para as instituições nas quais o assistente social atua, nós vimos que está correta. E nós vimos também que a 3, os instrumentos e técnicas utilizados pelos assistentes sociais colaboram para uma atuação que pode reforçar tanto as ideias dominantes da burguesia, quanto o poder de reivindicação da classe trabalhadora, a depender do seu posicionamento ético, político, teórico, metodológico. Nós vimos também que está correta. Então, a alternativa correta aí é a alternativa D, 2 e 3. Bom,
Além dessa questão, eu trouxe outras questões que, por conta do tempo, eu não vou conseguir debater com vocês, mas que eu vou perpassar só para que vocês possam depois resolver aí em casa, tá bom? Vamos lá! Eu trouxe uma outra pergunta aqui do ENAD. Essa pergunta do ENAD, vocês vão ver que vai contar uma historinha dos pacientes que estão indo lá na capital, os pacientes tanto da capital quanto do interior, que eles acabam passando noites lá na recepção do hospital. Então, vai contar uma historinha. E frente a essa historinha, vem algumas alternativas aqui. E essas alternativas, elas estão ligadas ao Código de Ética do Assistente Social. Então, olha lá. Considerando as variadas situações com que o assistente social se depara, avalia as afirmações a seguir. Então, aqui, essas alternativas, eu quero que vocês façam e respondam. Vocês vão ver que está bem tranquilinha. E essas alternativas têm ligação direta com o Código de Ética. Por exemplo, primeiro ali, o assistente social deve contribuir para a criação de mecanismos que possa desburocratizar a relação das instituições com os usuários? Será que está correta? Lógico que está. Nós, enquanto assistentes sociais, precisamos contribuir para desburocratizar muitas vezes aquilo que lá no nosso cotidiano profissional é muito comum. Quando eu trabalho no Ministério Público, a burocracia ela está impregnada dentro do sistema de justiça. E eu, enquanto assistente social, tenho que tentar facilitar o acesso da população usuária aos serviços de justiça. Então, nós temos que tentar desburocratizar. Então, essa alternativa aí, ela está correta? Está correta. Então, vocês vão olhando e vão fazendo quais são as alternativas que são corretas, quais não estão, e lá embaixo vocês vão ter que assinalar quais são as alternativas que estão corretas, tá bom? Vou passar aqui, eu quero que vocês façam e depois, qualquer coisa, nós vamos discutir sobre essa questão também. Aí eu trouxe uma outra questão do ENAD que fala sobre a questão social, lembrando que o nosso objeto de trabalho é a questão social. Nós, enquanto assistentes sociais, ao atuar na questão social, precisamos tomar muito cuidado para entender essa questão social, as relações contraditórias da sociedade capitalista, e essa pergunta vem trazendo essa abordagem sobre a questão social, sobre as relações contraditórias também. Então, eu quero que vocês observem, leiam e depois tentem assinalar as respostas que têm a ver com o enunciado, né? Nas discussões sobre o enfrentamento da questão social na contemporaneidade, assistentes sociais de diferentes espaços socioocupacionais têm denunciado o fenômeno da judicialização da questão social associada à criminalização da pobreza, verdadeiro desafio que se apresenta ao profissional na luta pela garantia de direitos dos usuários dos serviços públicos. Considerando as possibilidades de atuação profissional em consonância com o projeto ético-político, assinale a opção correta. Então, aqui está pedindo só a opção correta, prestem muita atenção. E vamos lá, que já estamos finalizando, depois vocês vão fazer isso tudo em casa. Nós temos uma outra pergunta do ENAD, que fala sobre o estudo social. Lembrando que estudo social é o aspecto metodológico. Lá onde eu trabalho no Ministério Público, eu faço muito estudo social para fornecer elementos para os autos processuais que o Ministério Público atua, sempre levando em consideração os princípios do Código de Ética. Então, eu quero que vocês leiam também e respondem essa pergunta aí. Bom, trouxe alguns referenciais teóricos para vocês fazerem leituras complementares, para vocês debaterem um pouquinho. Todas essas reflexões e essas perguntas que eu trouxe para vocês, que estão aí nos slides, que vocês podem ter acesso, são perguntas para que vocês comecem a fazer as perguntas do ENAD, vocês comecem a treinar perguntas de concursos públicos. Concurso público é treino. Para você passar no concurso público, você não precisa ser o aluno nota 10. Você precisa treinar, você precisa colocar a bunda na cadeira, sentar, se dedicar, se esforçar, que eu tenho certeza que você consegue aprovação no concurso público, consegue uma boa nota do ENAD. Para quem tiver interesse, no site do PCI Concurso
tem um link só de provas. Lá vocês conseguem provas, vocês conseguem gabaritos, todas as últimas provas, quase a nível de Brasil, vocês conseguem no site do PCI Concurso. Para aquele aluno que quer ir além do ENAD, quer estudar também para concurso público, lá no site do PCI Concurso, vocês acham vídeos aulas de português de forma gratuita, de matemática, de informática. E os videozinhos são muito interessantes, porque são videozinhos curtos que contribuem para que o aluno possa ir treinando para concurso público. E também, para contribuir, no próprio YouTube, vocês vão ter acesso a vários vídeos. Tem vídeos de professores de forma gratuita. Vocês não precisam ficar nem pagando aí cursinhos preparatórios para concurso, nada disso. Vocês acham no próprio YouTube vídeos gratuitos. Inclusive eu tenho vários vídeos lá no YouTube que vocês podem estar acessando de forma gratuita. São videozinhos bem amadores que eu gravei lá na minha casa e que eu trouxe para os alunos que eu dei aula em cursinho preparatório para concurso. Então eu passava questões e a partir dessas questões eles iam treinando para conseguir se sair bem no concurso. Então, ENAD, concurso público, é muito treino. Além de treino, é muita leitura, vocês precisam ler esses livros que eu trouxe para vocês. Eu sei que vocês não vão ter tempo, pelo menos não até a prova, mas pelo menos começarem a pensar, tentarem se organizar para realizar a leitura e treinem muitas perguntas de concurso. Vocês fizeram já as provas dos ENADs anteriores de serviço social? Lógico que às vezes a pergunta não vai se repetir, mas só que a forma como vocês podem trazer a discussão, vocês podem utilizar dos ENADs anteriores. Por quê? A história do serviço social não muda, a discussão do serviço social da atualidade é a mesma. E se vocês praticarem as provas dos ENADs anteriores e prova de concurso, eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem. Bom, pessoal, infelizmente esgotou o nosso tempo, eu queria ficar muito mais tempo aqui com vocês. Tomara que nós possamos ter outras oportunidades para poder discutir, para que eu possa contribuir com vocês e para que eu possa aprender também. Agradeço muito a atenção de todos, desejo uma ótima prova, espero estar em outras oportunidades. Entrem na página do Facebook da Nova Praxis Editorial, acessem, fiquem por dentro dos meus novos livros que estão saindo. Quem quiser pode me adicionar no Facebook também, desejo uma ótima prova. Até mais, muito obrigada pela atenção de vocês.